Queridos e queridas, beleza? Vou tentar ser o mais conciso e breve possível, tá bom? Então, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre expoentes irracionais, né? Então, quando nós temos um número ao qual não conseguimos expressar sobre uma razão, né? Uma razão, por exemplo, 1,2 é a mesma coisa que 0,5, mas não dá para você colocar numa razão, por exemplo, uma raiz de 2, porque vai dar uma dízima periódica. Ele existe dentro da reta do real, só que não dá para você representar ele em cima de uma razão, tá bom? Então, assim, agora nós vamos começar a trabalhar com razões racionais e irracionais. Às vezes pode ser que caia em uma razão irracional aqui em cima. Só que assim, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, se eu pegar aqui 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. 2 elevado a 2 vai ser igual a 4. E 2 elevado a 3 vai ser igual a 8 e sucessivamente. Só que vocês concordam comigo? Agora nós não estamos... Ignora a base, tá? A base é o nosso 2, pelo menos por enquanto. Dá para você ter outras bases aqui, tá? Mas se tratando só do expoente, se tratando de uma reta real, então, ou seja, eu tenho aqui o 1, eu tenho aqui o 2, se fosse simplesmente só os números inteiros, não tem problema. Só que, quando nós estamos tratando sobre números reais, existem infinitos intervalos aqui dentro. Então, vocês concordam comigo que entre o expoente 1 e o expoente 2, tendo infinitos intervalos, eu posso ter infinitos intervalos entre o 2 e o 4? Como assim? Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira. Por exemplo, 2 elevado a 1 igual a 2. Beleza? 2 elevado a 2 igual a 4. Só que, beleza, eu tenho 2 e eu tenho 4 entre os intervalos do expoente 1 e 2. Só que se eu pegar, por exemplo, se eu pegar aqui 2 elevado a 1,14, 17. Eu vou ter um 2,25 alguma coisa. Se eu tiver 2 elevado a 1,58, 2,98. Se eu tiver 2 elevado a 7899, 78999 não, né? 1,25, vamos colocar mais próximo do 2, 9665. Ó, 3,9. Então, assim, é quase entrando em limites, né? Eu dei uma lidinha na questão de limites, né? Então, por exemplo, o meu expoente, que é o meu x, é o 2 de x, por exemplo, então nós estamos tratando aqui do nosso expoente, beleza? Conforme ele vai se aproximando, saindo do 1, tá bom? Conforme ele vai se aproximando do 2, né, quanto mais próximo ele chega, né, no 2 ele realmente vai chegar no 4. Só que conforme o 1 ele vai se aproximando de 2, ele vai chegando a 4. Então eu tenho infinitos intervalos ao qual ele chega a 4. Só que entre o 2, entre o expoente 2, ao qual o resultado é 4, e o expoente 3, ao qual o resultado é 8, eu tenho infinitos intervalos ao qual eu posso colocar. Então eu posso ter um expoente, por exemplo, 2,75, 2,83, 2,00000012, né? Quanto mais próximo do meu 2, entre o 2 e o 3, quanto mais próximo do 2, mais próximo do resultado 4, entre mais próximo do 3, mais próximo do resultado 8. E assim você pode ir pensando em N expoentes e N potências do 2, pelo menos por enquanto, com a gente está trabalhando. E o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você consegue pegar na cabeça a questão das funções exponenciais, dá para você pegar, pelo menos com base 2, com base 3, com base 10, seja lá o que for, você representar praticamente qualquer número positivo usando simplesmente expoentes. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, por exemplo, que eu tenho um número, vamos dizer que eu tenho o número 1023, por exemplo. Eu sei que 2 elevado a 10, se eu não me engano, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Eu sei que 2 elevado a 10 é 1024. Mas dá muito bem para você pegar um número, por exemplo, 2 elevado a 9,9 que ele se aproxime ou ele chegue exatamente no 10.023, mesmo tendo base 2. Se eu quiser, por exemplo,
1214, né? Com certeza vai ser 2, 10, e alguma coisa. Se fosse uma base 10, precisaria de um expoente menor. Se fosse uma base 4, precisaria de um expoente menor do que com base 2. E assim por diante. Dá para você representar praticamente qualquer número simplesmente tendo uma base e você utilizando expoentes. Só que não dá para você chegar no zero utilizando simplesmente cálculos de expoentes, porque mesmo que você se aproxime infinitamente de zero, você não chega a zero. Tá? Isso eu posso explicar num próximo vídeo, mas caso vocês queiram, pega, sei lá, o 2 e tente levar ele a 1 sobre um número bem pequeno aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, pega uma divisão 0,0000001, por exemplo. 0,0000001 ou sei lá, um negativo, que aí você vai ter uma razão, né? Então, por exemplo, 2 elevado a menos 1 igual a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Pega um número bem pequeno. Tenta pegar um expoente bem pequeno, por exemplo. Vocês vão ver o tão próximo que ele chega do zero, mas em si não chega a zero. Beleza, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Não dá mais para ficar fazendo um monte de vídeo, porque voltei a trabalhar. Tá bom? Minhas férias acabaram. Beijos na bunda de vocês e até mais.